Eu ainda sinto o peso daquele prato na minha mão. Era uma marmita simples, arroz, feijão, um pedaço de frango que eu tinha guardado para ele. Estava morna ainda porque eu sempre deixava pronta, esperando ele voltar para casa. Sempre esperando. Sempre acreditando que dessa vez seria diferente. O policial gritou da rua e a voz dele cortou o silêncio da tarde como uma lâmina enferrujada. Seu filho trocou leite por pó. Eu não entendi na hora. Fiquei parada na porta segurando aquele prato, tentando processar as palavras que pareciam vir de outro mundo. Leite por pó. Como se fosse uma receita que eu não conhecia. Um código que eu nunca tinha aprendido a decifrar. Você já teve um momento em que o mundo parou, mas você ainda não sabia por quê? Quando o corpo sente o perigo antes da mente entender? Quando o coração dispara sem motivo aparente, mas na verdade já sabe o que está vindo? Eu desci os 3 degraus da minha casa devagar, como se estivesse caminhando em direção ao próprio fim. O prato pesava na minha mão como se fosse feito de chumbo. Cada passo ecoava no meu peito, misturado com o barulho das vozes que começavam a se formar na rua. Vozes curiosas, vozes cruéis, vozes que já sabiam o que eu ainda estava tentando negar. Os vizinhos saíram das casas como formigas quando você mexe no formigueiro. Primeiro a Dona Maria, que sempre espionava pela janela. Depois o seu Joaquim, que nunca falava comigo, mas sempre sabia de tudo. Em poucos minutos, a rua inteira estava ali, formando uma roda em volta do meu filho, como se fosse um espetáculo de circo. Eles riram. Eu lembro do som. Não era alegria. Era aquele riso cruel que as pessoas fazem quando se sentem superiores à desgraça alheia. Como se a dor dos outros fosse entretenimento barato. Como se a tragédia de uma família fosse motivo de diversão. Eu sabia que ia dar nisso, ouvi alguém sussurrar. Mãe que não educa direito, disse outra voz. Família desestruturada, completou uma terceira. Ele estava no chão, jogado como um saco de lixo que alguém esqueceu de recolher. Os braços tortos, a camisa rasgada, o rosto virado para o asfalto quente da tarde. Havia sangue escorrendo do nariz dele, formando uma pequena poça escura que refletia o sol. Os policiais falavam entre eles, mas eu não conseguia ouvir as palavras. Só via a boca deles se mexendo, como se estivessem debaixo d'água, como se eu estivesse assistindo a um filme mudo. Vocês já sentiram essa sensação de estar vendo a própria vida de fora? Como se fosse um pesadelo que você não consegue acordar. Eu corri com aquela marmita na mão, porque era o que eu tinha para oferecer. Era o que eu sempre oferecia. Comida, casa, colo, perdão. Sempre perdão. Mas quando cheguei perto dele, quando vi o corpo do meu filho estendido no asfalto, como um boneco quebrado, o prato escorregou dos meus dedos como se tivesse vida própria. O barulho do prato se estilhaçando no chão foi o som mais alto que eu já ouvi na vida. Mais alto que os gritos, mais alto que as sirenes, mais alto que o silêncio que veio depois. O arroz se espalhou no asfalto, misturado com a poeira e o sangue que escorria do nariz dele. Os grãos brancos ficaram vermelhos, como se estivessem absorvendo a vida que estava vazando do meu menino. E foi aí que eu vi. Ele não mexia mais a boca. Não era sono. Não era desmaio. Não era uma das tantas vezes que ele chegava em casa cambaleando e eu o carregava para a cama. Era o silêncio que eu tinha medo de encontrar desde o primeiro dia que ele saiu de casa atrás daquela droga maldita. O silêncio que não responde quando você chama. O silêncio que não pede desculpa. O silêncio que não promete que vai mudar. O silêncio que não mente mais. Você já tentou acordar alguém que não vai mais acordar? Já balançou um corpo que não vai mais se mexer? Já sussurrou: "Acorda, meu filho", sabendo que ele nunca mais vai abrir os olhos? Eu me ajoelhei no asfalto, no meio do arroz espalhado, e toquei o rosto dele. Estava frio. Não frio de febre, como tantas outras vezes, mas frio de ausência. Frio de fim. Frio de nunca mais. E eu entendi finalmente o que o policial tinha dito. Meu filho tinha trocado o leite, a vida, a comida, a casa, o amor, o futuro, pelo pó que o matou. As mãos dele estavam abertas como se ainda estivessem segurando alguma coisa, ou como se tivessem soltado tudo de uma vez. Eu peguei uma das mãos e apertei contra o meu peito, tentando passar um pouco do meu calor para ele, tentando fazer o coração dele bater de novo.
Mas a mão estava pesada, sem vida, sem a força que eu lembrava de quando ele era criança e segurava o meu dedo para atravessar a rua. Os vizinhos continuaram ali, olhando. Alguns tiraram foto com o celular, como se fosse um acidente de trânsito, como se a morte do meu filho fosse conteúdo para a rede social. Outros comentavam baixinho, como se estivessem assistindo a um filme ruim. Eu sabia que ia dar nisso. Mãe que não educa. Família desestruturada. Pelo menos agora ela vai ter paz. As palavras chegavam até mim como sussurros de fantasma, mas eu não conseguia responder. Não conseguia nem levantar a cabeça. Não conseguia fazer nada além de ficar ali, ajoelhada no asfalto, segurando a mão fria do meu filho e sentindo o cheiro do arroz misturado com sangue. Fiquem comigo aqui, porque essa dor precisa ser dividida. Se vocês já perderam alguém assim, se já sentiram o peso de um corpo que não responde mais, escrevam nos comentários. A gente não precisa carregar isso sozinha. Deixem seu like para que essa história chegue até outras mães que precisam saber que não estão sozinhas. O corpo dele foi levado numa ambulância que chegou devagar, sem pressa, porque não havia mais urgência. Os paramédicos foram gentis comigo, mas eu vi nos olhos deles que eles já sabiam. Já tinham visto isso antes. Já tinham carregado outros filhos, outras histórias, outras mães ajoelhadas no chão. Eu fiquei ali no meio da rua, com as mãos sujas de arroz e de terra, olhando o espaço vazio onde ele tinha estado. Os vizinhos foram embora um por um, voltando para as suas casas, para os seus filhos vivos, para os seus problemas pequenos, até sobrar só eu e o silêncio. E uma mancha escura no asfalto que o sol não conseguia secar. Naquela tarde, eu aprendi que o amor de mãe não é escudo contra a morte, que a comida que você faz with carinho pode acabar no chão, misturada com o sangue do seu filho, e que algumas trocas não têm volta, nem perdão, nem segunda chance, nem milagre. Eu ainda sinto o peso daquele prato na minha mão, e ainda escuto a voz do policial ecoando na minha cabeça. Seu filho trocou leite por pó, como se fosse a receita mais simples do mundo. Como se bastasse misturar os ingredientes e pronto, uma vida inteira se desfaz no asfalto de uma rua qualquer, enquanto os vizinhos assistem e a mãe fica ajoelhada no meio dos cacos. Quando a ambulância desapareceu na esquina, levando o corpo do meu filho, eu continuei ali, ajoelhada no asfalto. As pessoas foram embora, mas eu não conseguia me mexer. Era como se minhas pernas tivessem virado pedra, como se eu tivesse criado raízes naquele lugar maldito onde tudo acabou. A mancha de sangue no chão estava secando devagar. O sol da tarde batia forte, e eu via o vermelho escuro virando marrom, virando crosta. Os grãos de arroz grudados no asfalto pareciam dentes espalhados, brancos e pequenos, misturados com a poeira que o vento levantava. Eu tentei juntar alguns com a mão, como se pudesse recompor a refeição, recompor o momento, recompor a vida. Você já tentou juntar os pedaços de algo que se quebrou para sempre? Já sentiu que se conseguir colar tudo de volta, talvez o tempo volte atrás? A Dona Maria se aproximou de mim, finalmente. Ela que sempre espionava, que sempre sabia de tudo antes de todo mundo, agora estava ali com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Não era pena, não era curiosidade, era medo. Medo de que aquilo pudesse acontecer com ela também. Vem, filha, ela disse, tocando no meu ombro. Não adianta ficar aí, mas eu não queria sair, porque sair dali significava aceitar que ele tinha ido embora. Significava voltar para casa e ver o quarto dele vazio, a cama desarrumada, as roupas sujas no cesto. Significava enfrentar o silêncio que ia tomar conta de tudo. Ele era um bom menino, eu sussurrei. Mais para mim mesma do que para ela. Antes de tudo isso, ele era um bom menino. A Dona Maria não respondeu. O que ela podia dizer? Que sim, ele era? Que não, ele não era mais? Que a droga tinha matado o menino bom e deixado só o viciado? Não tinha resposta certa. Não tinha palavra que curasse. Eu me lembrei da última vez que cozinhei para ele. Tinha sido na semana anterior. Ele chegou em casa magro, com os olhos fundos, pedindo comida. Tô com fome, mãe. A voz dele estava diferente, mais fraca, como se viesse de longe. Eu fiz aquele mesmo prato. Arroz, feijão, frango.
Ele comeu devagar, como se cada garfada doesse. Tá gostoso, ele disse. E sorriu. Foi um sorriso pequeno, cansado, mas era o sorriso do meu menino. O mesmo sorriso de quando ele tinha 7 anos e eu fazia bolo de chocolate no aniversário dele. O mesmo sorriso de quando ele me mostrava as notas boas da escola. O mesmo sorriso que eu guardava na memória como um tesouro. Agora esse sorriso estava morto no asfalto, misturado com o arroz que eu tinha feito com tanto carinho. Vocês sabem o que é ver o futuro do seu filho escorrendo pelo ralo? Sabem o que é perceber que todas as suas orações, todos os seus sacrifícios, todo o seu amor não foram suficientes? Eu finalmente consegui me levantar. As pernas tremiam e eu precisei me apoiar na Dona Maria para não cair. Quando olhei para trás, vi que tinha ficado uma marca no asfalto onde eu estava ajoelhada. Uma marca úmida, salgada. Minhas lágrimas tinham se misturado com o sangue dele e com o arroz que eu tinha feito. Caminhei até em casa como um fantasma. Cada passo era pesado, como se eu estivesse carregando o mundo nas costas. A porta da frente estava aberta, do jeito que eu tinha deixado quando saí correndo. A casa estava silenciosa, mas não era o silêncio de paz. Era o silêncio de abandono. Entrei na cozinha e vi a panela ainda no fogão. Tinha sobrado comida. Sempre sobrava, porque eu sempre fazia pensando que ele ia voltar, que ia trazer amigos, que ia comer 2, 3 vezes, sempre esperançosa, sempre boba. Desliguei o fogo e tampei a panela. Não ia jogar fora. Não ainda. Era como se jogar a comida fora fosse jogar ele fora também. Era como se admitir que nunca mais ia precisar cozinhar para ele. Sentei na mesa da cozinha, na mesma cadeira onde ele se sentava quando era criança, onde ele fazia lição de casa enquanto eu preparava o jantar, onde ele me contava sobre a escola, sobre os amigos, sobre os sonhos que tinha, onde ele cresceu, onde ele mudou, onde ele começou a mentir. O telefone tocou. Era minha irmã, que já tinha ficado sabendo. As notícias ruins voam, né? Sempre chegam antes das boas. Ela chorava do outro lado da linha, dizendo que ia vir me buscar, que eu não podia ficar sozinha. Mas eu não queria companhia. Queria ficar ali, naquela cozinha, sentindo o cheiro da comida que ele nunca mais ia comer. Desliguei o telefone e fui para o quarto dele. A cama estava desarrumada do jeito que ele tinha deixado na última vez que dormiu em casa. O travesseiro ainda tinha o formato da cabeça dele. Eu me deitei ali e respirei fundo, tentando sentir o cheiro dele, mas só sentia o cheiro de suor, de medo, de desespero, o cheiro da doença que tinha tomado conta do meu menino. Abri a gaveta da mesinha de cabeceira. Tinha algumas coisas dele. Uma foto nossa de quando ele era pequeno, um bilhete que ele tinha escrito para mim no Dia das Mães anos atrás, uma pulseira que eu tinha dado de presente. E tinha outras coisas também, coisas que eu preferia não ver, mas que estavam ali, lembrando que meu filho tinha se tornado um estranho. Peguei a foto. Nela, ele tinha uns 8 anos e estava sorrindo sem dente da frente, com o braço em volta do meu pescoço. Eu estava sorrindo também, com aquele sorriso de mãe orgulhosa, de mãe que acredita que o filho vai conquistar o mundo. Se vocês soubessem como dói olhar para uma foto assim, como dói lembrar de quando tudo era simples, quando o maior problema era ele não querer escovar os dentes antes de dormir. Li o bilhete que ele tinha escrito. Mãe, você é a melhor do mundo. Obrigado por cuidar de mim. Te amo muito. Seu filho que te ama, João. A letra era torta, de criança, mas as palavras eram sinceras. Ele realmente me amava. Antes de tudo isso, antes da droga roubar ele de mim, ele me amava. Guardei a foto e o bilhete no peito e chorei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Chorei pela criança que ele foi, pelo homem que ele podia ter sido, pelos netos que eu nunca ia ter, pelas conversas que a gente nunca mais ia ter. Chorei pelo arroz espalhado no asfalto, pelo sangue que secou no sol, pelo silêncio que ia me acompanhar pro resto da vida. Quando escureceu, eu ainda estava lá, deitada na cama dele, segurando os pedaços do que sobrou do meu menino. E foi aí que eu entendi que a morte não é só o fim de uma vida, é o fim de todos os futuros que você imaginou.
de todos os sonhos que você sonhou, de todas as segundas chances que você deu. Meu filho tinha trocado leite por pó, e eu tinha ficado com as mãos vazias, segurando só a lembrança do peso de um prato que se quebrou no chão junto com o meu coração. A noite chegou devagar, como se também tivesse medo de entrar naquela casa. Eu continuei deitada na cama dele, olhando para o teto que ele olhava todas as noites quando não conseguia dormir. Quantas vezes ele ficou ali, acordado, lutando contra os demônios que eu não conseguia ver. Quantas vezes ele quis me chamar, mas não chamou porque sabia que eu já estava cansada demais. O silêncio da casa era diferente agora. Não era mais o silêncio de espera, de ele vai chegar a qualquer momento. Era o silêncio de nunca mais. Um silêncio pesado, que ocupava todos os cantos, todos os espaços onde a voz dele costumava ecoar. Levantei da cama quando ouvi batidas na porta. Era minha irmã, que tinha vindo mesmo eu tendo dito que não precisava. Ela entrou sem falar nada, me abraçou e chorou comigo. Às vezes o silêncio é a única linguagem que a dor entende. Você precisa comer alguma coisa, ela disse depois de um tempo. Mas como eu ia comer? Como ia engolir qualquer coisa quando sentia que tinha um buraco no peito do tamanho do mundo? A comida tinha gosto de cinza, de vazio, de lágrima salgada. Ela aqueceu um pouco da comida que eu tinha feito para ele. O mesmo arroz, o mesmo feijão, o mesmo frango. Mas agora tinha gosto de despedida. Cada garfada era uma lembrança. Cada mastigada era uma dor nova se abrindo no peito. Ele te amava, minha irmã disse, tentando me consolar. Eu sei, respondi, mas não foi suficiente. E essa é a verdade mais cruel de todas. O amor não é suficiente. Não é suficiente para curar. Não é suficiente para salvar. Não é suficiente para trazer de volta. O amor é só amor. E às vezes, quando a escuridão é muito grande, nem o amor consegue iluminar. Vocês já se sentiram impotentes diante de alguém que amam? Já tentaram salvar alguém que não quer ser salvo? Já descobriram que o amor, por mais forte que seja, tem limites? Minha irmã dormiu comigo naquela noite. Ela se deitou do meu lado como fazíamos quando éramos crianças e tínhamos medo do escuro. Mas agora o escuro estava dentro de mim e não tinha irmã no mundo que pudesse espantar essa escuridão. Eu não dormi. Fiquei olhando pela janela, vendo a rua onde tudo aconteceu. A mancha no asfalto ainda estava lá, mais escura que o resto do chão. De manhã, os garis iam lavar, e não ia sobrar nada. Nenhum sinal de que meu filho tinha morrido ali, nenhuma marca de que uma vida inteira tinha se acabado naquele pedaço de rua. Isso me deixou com raiva. Como assim não ia sobrar nada? Como assim a vida dele ia ser lavada com água e sabão como se fosse sujeira qualquer? Onde estava a justiça nisso? Onde estava o sentido? Levantei da cama de madrugada e fui até a janela. A rua estava vazia, iluminada só pelos postes amarelados que piscavam de vez em quando. Parecia um cenário de filme de terror, desses onde coisas ruins acontecem e ninguém vê. Foi aí que eu vi uma sombra se mexendo perto do lugar onde ele tinha morrido. Era um gato, magro e sujo, farejando o chão, procurando os restos de comida que tinham caído da minha marmita. O gato comeu alguns grãos de arroz que ainda estavam grudados no asfalto e depois foi embora, desaparecendo na escuridão. Até os gatos da rua tinham comido a comida que eu fiz para o meu filho. Isso me quebrou de um jeito que eu não sabia que era possível quebrar. Não era só tristeza, era revolta, era injustiça. Era a sensação de que o mundo tinha continuado girando como se nada tivesse acontecido. Como se a morte do meu menino fosse só mais um fato corriqueiro numa cidade grande. Voltei para a cama, mas não consegui fechar os olhos. Fiquei pensando em todas as vezes que ele me pediu ajuda sem pedir. Todas as vezes que chegou em casa machucado e disse que tinha caído. Todas as vezes que sumiu por dias e voltou fingindo que nada tinha acontecido. Todas as vezes que eu fingia acreditar, porque era mais fácil do que enfrentar a verdade. Será que eu podia ter feito diferente? Será que se eu tivesse sido mais rígida, mais presente, mais alguma coisa, ele estaria vivo? Essas perguntas começaram a roer minha cabeça como cupins, fazendo buracos na minha sanidade. A culpa é um bicho estranho. Ela não mata de uma vez. Ela vai comendo aos poucos,
tirando pedacinhos da sua alma, até não sobrar nada além de um buraco vazio, onde antes tinha uma pessoa inteira. Quando amanheceu, eu ouvi o barulho dos garis lavando a rua, o jato d'água forte, a vassoura raspando no asfalto, as vozes dos homens conversando sobre futebol, sobre o tempo, sobre coisas normais de gente normal que não tinha acabado de perder um filho. Corri até a janela e vi eles lavando exatamente o lugar onde ele tinha morrido. A água suja escorria para o bueiro, levando embora os últimos vestígios de que meu menino tinha existido. Em poucos minutos não sobrou nada. O asfalto ficou limpo, como se nunca tivesse acontecido nada ali. Não! Eu gritei da janela. Não lavem! Deixem ficar! Os garis olharam para cima. Me viram na janela de camisola, com o cabelo desarrumado e os olhos inchados de chorar. Um deles acenou, como se estivesse cumprimentando uma louca. Talvez eu estivesse louca mesmo. Talvez a dor tivesse quebrado alguma coisa na minha cabeça. Minha irmã me puxou da janela e me fez sentar na cama. Eles não sabem, ela disse. Eles não sabem que era seu filho, mas eu queria que soubessem. Queria que o mundo inteiro soubesse que ali tinha morrido o João, que ele gostava de pipoca doce, que sabia tocar violão, que tinha medo de trovão, que me chamava de mãezinha quando estava com medo. Queria que soubessem que ele não era só mais um viciado morto na rua. Era meu filho. Era uma pessoa inteira, com história, com sonhos, com um coração que bateu dentro de mim por 9 meses. Vocês entendem essa necessidade de fazer o mundo lembrar? Essa vontade de gritar que a pessoa que morreu importava, que ela tinha valor, que ela não era descartável? Os dias seguintes passaram como um borrão. Gente indo e vindo, trazendo comida que eu não comia, falando palavras que eu não ouvia. Todo mundo tinha uma opinião sobre o que tinha acontecido. Ele está em paz agora. Foi melhor assim. Pelo menos você não vai mais sofrer. Como se a morte do meu filho fosse um alívio. Como se eu tivesse ganhado alguma coisa perdendo tudo. O velório foi pequeno. Poucos amigos, alguns parentes, vizinhos curiosos que vieram mais para ver do que para se despedir. O caixão estava fechado. É melhor assim, o funcionário da funerária disse. Melhor guardar a lembrança dele como era. Mas eu queria ver. Queria tocar o rosto dele uma última vez, pentear o cabelo dele, dizer que eu perdoava tudo, que eu ainda o amava, que ele sempre seria meu menino. Não me deixaram. Disseram que não era recomendável, que ia ser traumático. Como se eu já não estivesse traumatizada. Como se ver meu filho morto no asfalto não tivesse sido traumático o suficiente. Fiquei sentada ao lado do caixão, com a mão apoiada na madeira fria, tentando sentir se ele estava realmente ali dentro, tentando mandar meu amor através da madeira, através da morte, através do vazio que tinha se instalado entre nós. Perdoa, mãe, eu sussurrei. Perdoa por não ter conseguido te salvar. E foi aí que eu entendi que o perdão que eu mais precisava não era o dele, era o meu próprio. Mas esse ia demorar muito mais para chegar. Talvez nunca chegasse. O enterro foi rápido, terra caindo em cima do caixão, flores murchando no sol forte, pessoas indo embora, uma por uma, até sobrar só eu e o coveiro. Ele esperou pacientemente eu me despedir, como se soubesse que aquele era o momento mais importante da minha vida. Tchau, meu amor, eu disse para a terra fofa que cobria meu filho. Mãe te ama, sempre vai amar. E saí de lá, sabendo que uma parte de mim tinha ficado enterrada junto com ele. A parte que acreditava em finais felizes, a parte que achava que o amor conquista tudo, a parte que ainda tinha esperança no amanhã. Agora eu era só uma mulher quebrada, carregando o peso de um prato que se estilhaçou no asfalto junto com todos os meus sonhos de mãe. Voltei para casa depois do enterro e a primeira coisa que fiz foi sentar na mesa da cozinha. A mesma mesa onde ele comeu a última refeição que preparei. Olhei para a panela que ainda estava no fogão, com a comida que sobrou. 3 dias tinham passado, e eu não tinha mexido em nada. Era como se mexer fosse apagar os últimos vestígios dele. Minha irmã tinha ido embora naquela manhã, depois de me fazer prometer que ia comer, que ia tomar banho, que ia tentar viver. Promessas vazias que eu fiz só para ela parar de se preocupar. Como eu ia viver quando a razão da minha vida estava enterrada
a 6 palmos de profundidade. A casa estava silenciosa de um jeito que doía nos ouvidos. Não tinha mais o barulho dele chegando de madrugada, tentando não fazer ruído. Não tinha mais o som da televisão ligada no quarto dele, baixinho, porque ele sabia que eu acordava cedo. Não tinha mais a respiração dele do outro lado da parede, irregular e pesada, mas que me tranquilizava porque significava que ele estava vivo. Agora só tinha o silêncio. E o silêncio gritava mais alto que qualquer som. Abri a geladeira sem saber por quê. Força do hábito, talvez. Sempre que eu ficava nervosa, ia para a cozinha. Era meu refúgio, meu lugar de controle. Ali eu sabia o que fazer. Temperar, misturar, cozinhar. Transformar ingredientes simples em algo que alimenta, que aquece, que demonstra amor. Mas agora, olhando para dentro da geladeira, eu não sabia mais para quem cozinhar. Tinha sobrado tanta comida, legumes que iam estragar, carne que eu tinha comprado pensando nele, leite que ele não ia mais beber. Tudo ali me lembrava que eu tinha perdido meu propósito. Vocês sabem o que é descobrir que sua vida inteira girava em torno de uma pessoa? Que cada decisão que vocês tomavam, cada compra que faziam, cada plano que traçavam, era pensando nela? E quando essa pessoa vai embora, vocês ficam perdidos, sem saber quem são sem ela? Fechei a geladeira e fui para o quarto dele de novo. Tinha virado um ritual doentio, mas eu não conseguia parar. Era como se, estando ali, eu pudesse sentir ele perto, como se o cheiro dele ainda estivesse impregnado nas paredes, nos lençóis, no ar. Abri o guarda-roupa. As roupas dele estavam todas ali, penduradas e dobradas do jeito que eu sempre organizava. Camisetas que eu lavei 1000 vezes, calças que eu remendei quando rasgavam, cuecas que eu comprava no mercado pensando que ele precisava trocar as velhas. Peguei uma camiseta azul que ele gostava de usar. Estava limpa, cheirando ao amaciante que eu sempre usava. Encostei no rosto e respirei fundo, procurando algum vestígio dele, mas só sentia o cheiro de sabão, de limpeza, de vazio. Foi aí que eu desabei de novo. Chorei abraçada com aquela camiseta como se ela fosse ele. Chorei até não ter mais lágrima, até a garganta ficar seca, até o peito doer de tanto soluçar. Quando parei de chorar, já estava escuro de novo. Mais um dia tinha passado sem ele. O primeiro de uma vida inteira de dias sem ele. O telefone tocou. Era uma mulher que eu não conhecia, se apresentando como assistente social. Ela queria marcar uma conversa comigo. Disse que era protocolo, em casos como o meu. Casos como o meu. Como se eu fosse um número numa estatística, mais uma mãe que perdeu um filho para as drogas. Não precisa, eu disse. Eu tô bem. Mentira. Eu estava destruída, mas não queria falar com estranhos sobre a minha dor. Não queria que alguém que nunca teve um filho me explicasse como lidar com a perda. Não queria ouvir conselhos de quem nunca acordou de madrugada se perguntando se o filho estava vivo ou morto. Desliguei o telefone e voltei para a cozinha. Olhei para a panela de novo. A comida já estava estragando. Eu podia sentir o cheiro azedo, o cheiro de coisa que passou do ponto, igual ao meu coração. Peguei a panela e levei até a pia. Ia jogar tudo fora. Tinha que jogar. Não fazia sentido guardar comida estragada. Mas quando abri a tampa e vi o arroz grudado no fundo, o feijão com aquela película esbranquiçada por cima, eu travei. Aquela era a última comida que eu tinha feito pensando nele. A última vez que temperei algo com amor de mãe, esperando que ele chegasse em casa com fome. Se eu jogasse fora, seria como jogar fora a última conexão que eu tinha com ele. Fechei a panela de novo e coloquei de volta no fogão. Não ia jogar fora. Não ainda. Talvez nunca. Sentei no chão da cozinha e encostei a cabeça na geladeira. O motor fazia um barulho baixo, constante, que de alguma forma me acalmava. Era um som de vida, de funcionamento, de normalidade. Tudo que eu não tinha mais. Lembrei de quando ele era pequeno e ficava doente. Eu passava a noite inteira acordada medindo febre, dando remédio, fazendo chá. Ele ficava manhoso, querendo colo, querendo que eu cantasse para ele dormir. Canta aquela música, mãe, ele pedia. E eu cantava baixinho, até ele pegar no sono. Agora ele estava doente de novo, mas de uma doença que eu não sabia curar.
E não tinha mais colo que consolasse. Não tinha mais música que fizesse ele dormir em paz. Será que ele teve medo na hora que morreu? Será que chamou por mim? Será que lembrou das músicas que eu cantava quando ele era pequeno? Essas perguntas me torturavam mais que a própria morte dele. A ideia de que ele pode ter morrido sozinho, com medo, sem ninguém para segurar a mão dele, me deixava louca de desespero. Me levantei do chão e fui até o telefone. Disquei o número da delegacia onde tinham levado o corpo dele. Queria falar com alguém que estivesse lá, que tivesse visto, que pudesse me dizer como foi. Ele sofreu? Perguntei para o policial que atendeu. Senhora, foi muito rápido. Ele disse com aquela voz cansada de quem já deu essa notícia muitas vezes. Ele não sofreu, mas eu sabia que ele estava mentindo. Não para ser cruel, mas para ser gentil, para me poupar de uma verdade que eu não aguentaria ouvir. Meu filho tinha sofrido sim, tinha sofrido a vida inteira, desde o primeiro dia que experimentou aquela droga maldita. E eu não tinha conseguido tirar o sofrimento dele. Desliguei o telefone e voltei para o quarto dele. Deitei na cama e peguei o travesseiro que ainda tinha o formato da cabeça dele. Abracei forte, como se fosse ele, e fechei os olhos. Por um momento consegui fingir que ele estava ali, que ia chegar a qualquer momento cansado, com fome, pedindo comida, que ia sentar na mesa da cozinha e me contar sobre o dia dele, mesmo que fosse mentira, que ia me dar um beijo na testa antes de dormir e dizer "Boa noite, mãe". Mas quando abri os olhos, só tinha o travesseiro vazio e o silêncio que não parava de gritar. Vocês conseguem imaginar como é tentar dormir quando o silêncio é tão alto que dói? Como é fechar os olhos e ver sempre a mesma cena? Seu filho caído no asfalto, o sangue, o arroz espalhado, a vida se esvaindo enquanto você grita sem conseguir fazer nada. Levantei da cama e fui até a gaveta onde guardava os remédios. Tinha uns comprimidos para dormir que o médico tinha receitado para mim anos atrás, quando eu vivia em pânico por causa dele. Tomei 2, depois 3. Queria dormir. Queria parar de pensar, de sentir, de existir por algumas horas. O remédio fez efeito devagar. Meus olhos foram ficando pesados, meus pensamentos foram ficando lentos. Mas mesmo assim, na hora que o sono chegou, eu sonhei com ele. Sonhei que ele estava na cozinha, sentado na mesa, comendo a comida que eu tinha feito. Ele sorria para mim, com aquele sorriso de criança que eu guardava na memória. "Tá gostoso, mãe?" ele dizia. "Obrigado por cuidar de mim." No sonho, eu conseguia tocá-lo. Conseguia pentear o cabelo dele, beijar a testa dele, sentir o calor da pele dele. No sonho, ele estava limpo, saudável, feliz. Era meu menino de novo. Mas quando acordei de manhã, ele tinha ido embora de novo. E eu estava sozinha na cama dele, abraçada com um travesseiro que nunca mais ia ter o cheiro dele. Mais um dia sem ele tinha começado. E eu não sabia como ia conseguir viver todos os outros dias que ainda estavam por vir. Os dias começaram a se misturar uns nos outros como tinta derramada na água. Não tinha mais segunda, terça, fim de semana. Tinha só o antes e o depois. Antes dele morrer e depois dele morrer. E eu estava vivendo no depois, tentando aprender a respirar num mundo onde ele não existia mais. A primeira semana passou como um borrão. Gente indo e vindo em casa, trazendo comida que eu não comia, falando palavras que eu não ouvia. Meus pêsames, ele está em paz agora, Deus sabe o que faz. Frases prontas que não curavam nada, que não traziam ele de volta, que só me lembravam que todo mundo sabia o que dizer, menos eu. Quando as visitas pararam de vir, quando o telefone parou de tocar, quando as flores murcharam e foram pro lixo, foi aí que a realidade bateu de verdade. Eu estava sozinha, completamente sozinha, e ia ficar assim pro resto da vida. Tentei voltar à rotina, acordar cedo, tomar café, arrumar a casa, mas tudo parecia sem sentido. Para que arrumar a casa se só eu morava nela? Para que fazer comida se eu não tinha fome? Para que viver se a pessoa que dava sentido à minha vida tinha ido embora? Vocês já sentiram esse vazio que parece que vai sugar vocês para dentro? Essa sensação de que vocês são só um buraco ambulante, fingindo ser gente? Comecei a evitar sair de casa. No mercado, na padaria, na farmácia, todo mundo me olhava com aquela cara de pena.
Alguns vinham falar comigo, perguntar como eu estava, se eu precisava de alguma coisa. Outros desviavam o olhar, como se a tragédia fosse contagiosa, como se olhar para mim pudesse trazer azar para a família deles. A mãe do menino que morreu, era assim que eu tinha virado conhecida no bairro. Não era mais a Conceição que trabalhava na fábrica, que fazia os melhores bolinhos da rua, que sempre ajudava quem precisava. Era só a mãe do menino que morreu. Um dia, na fila do banco, ouvi duas mulheres conversando atrás de mim. Coitada, né? Perdeu o filho para as drogas. Eu sempre falei que aquele menino não prestava. Desde pequeno dava para ver. Mas a mãe é boa gente. Não merecia passar por isso. Elas falavam de mim como se eu não estivesse ali, como se eu fosse invisível. E talvez eu fosse mesmo. Talvez eu tivesse morrido junto com ele e só não sabia ainda. Saí do banco sem fazer o que tinha ido fazer. Voltei para casa e tranquei a porta. Não queria mais ouvir pena. Não queria mais ser o assunto das conversas alheias. Não queria mais existir no mundo onde ele não estava. Mas a vida, essa coisa teimosa, continuava. As contas chegavam, a comida acabava, o corpo pedia banho. Eu fazia tudo no automático, como um robô programado para sobreviver. Mas não era viver, era só não morrer. Uma tarde, mexendo nas coisas dele, achei um caderno velho no fundo do guarda-roupa. Era da época da escola, cheio de desenhos e palavras soltas. Folheei devagar, como se fosse um tesouro. E era a mente dele quando ainda era criança, quando ainda sonhava, quando ainda acreditava que podia ser qualquer coisa. Numa das páginas, ele tinha escrito: quando eu crescer, vou cuidar da minha mãe. Vou comprar uma casa grande para ela e vou fazer ela feliz todos os dias. Li aquelas palavras e chorei até não conseguir mais. Meu menino queria me fazer feliz. Antes de tudo dar errado, antes da droga roubar ele de mim, ele sonhava em cuidar de mim. E eu nem sabia. Será que ele lembrava desse sonho quando estava se drogando? Será que ele pensava em mim quando estava perdido na escuridão? Será que ele sabia que, mesmo destruído, mesmo doente, mesmo mentindo, ele ainda era a coisa mais importante da minha vida? Guardei o caderno junto com a foto e o bilhete. Eram os únicos pedaços puros que restaram dele. Os únicos vestígios do menino que ele foi antes de virar o homem quebrado, que morreu no asfalto. Os meses foram passando. Outono, inverno, primavera. As estações mudavam, mas eu continuava parada no tempo. Parada no dia que ele morreu, revivendo cada segundo, cada detalhe, cada arrependimento. Minha irmã vinha me visitar toda semana. Tentava me convencer a fazer terapia, a tomar remédio, a sair de casa. Você precisa viver, ela dizia. Ele não ia querer te ver assim. Mas como ela sabia o que ele ia querer? Como alguém que nunca teve um filho podia me dizer como lidar com a perda? Como alguém que nunca amou até doer podia entender que eu não queria viver sem ele? Ele está em paz agora, ela insistia. Não está mais sofrendo. Talvez ela tivesse razão. Talvez ele estivesse em paz. Mas eu não estava. Eu estava em guerra comigo mesma, com Deus, com o mundo que continuava girando como se nada tivesse acontecido. 1 ano depois da morte dele, fui visitar o túmulo. Levei flores amarelas, que eram as preferidas dele quando era criança. O cemitério estava silencioso, com aquele cheiro de terra úmida e flores murchas que todos os cemitérios têm. Sentei na grama ao lado da lápide e conversei com ele como se ele pudesse me ouvir. Oi, meu amor. Mãe tá aqui. Trouxe suas flores preferidas. O vento balançou as árvores. E por um momento, eu quis acreditar que era ele me respondendo. Que de alguma forma, em algum lugar, ele sabia que eu estava ali. Eu sinto sua falta todos os dias, continuei. A casa está muito quieta sem você, muito vazia. Eu não sei como viver sem você, meu filho. Não sei como fazer isso. Uma lágrima caiu na terra fofa que cobria ele. Depois outra. E outra. Como se eu estivesse regando o lugar onde meu coração estava enterrado. Eu te perdoo, sussurrei. Por todas as mentiras, por todo o sofrimento, por todas as noites que eu fiquei acordada com medo. Eu te perdoo, meu amor. E espero que você me perdoe também. Por não ter conseguido te salvar. Por não ter sido forte o suficiente. Por não ter sabido como te ajudar.
Fiquei ali até escurecer. Quando me levantei para ir embora, senti algo diferente. Não era paz, não era felicidade, mas era aceitação. A aceitação dolorosa de que ele tinha ido embora e não ia voltar, de que eu ia ter que aprender a viver com esse buraco no peito, de que a vida, por mais cruel que fosse, continuava. Voltei para casa e pela primeira vez em 1 ano cozinhei. Fiz arroz, feijão e frango. O mesmo prato que ele comeu pela última vez, mas dessa vez comi, não porque estava com fome, mas porque precisava me alimentar para continuar vivendo, para continuar carregando a memória dele. E foi aí que entendi. Eu não ia conseguir salvá-lo da morte, mas podia salvá-lo do esquecimento. Podia manter viva a lembrança do menino bom que ele foi. Podia honrar o amor que ele sentia por mim, mesmo quando estava perdido. Se vocês perderam alguém que amavam, vocês sabem que o luto não tem prazo de validade. Não tem manual de instruções. Não tem jeito certo ou errado de sentir. Cada um carrega sua dor do jeito que consegue. E tudo bem não estar bem. Tudo bem chorar. Tudo bem sentir raiva. Tudo bem não saber como continuar. Mas uma coisa eu aprendi. O amor não morre junto com a pessoa. O amor fica. E é esse amor que nos dá força para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje, 3 anos depois, eu ainda sinto falta dele todos os dias. Ainda sonho com ele. Ainda converso com ele quando estou sozinha. Ainda guardo a comida que sobra por hábito. Ainda acordo de madrugada achando que ouvi ele chegando em casa. Mas também aprendi a sorrir de novo quando lembro das coisas boas. Aprendi a falar dele sem chorar sempre. Aprendi que carregar a dor não significa carregar só tristeza. Significa carregar amor. E o amor, mesmo doendo, é sempre melhor que o vazio. Meu filho não conseguiu vencer a batalha contra as drogas, mas ele venceu a batalha pelo meu coração. E enquanto eu estiver viva, ele vai estar vivo também. Na minha memória, no meu amor, na saudade que dói, mas que também aquece. Ele me ensinou que ser mãe não é só gerar, criar e proteger. É também saber soltar. É aceitar que às vezes o amor não é suficiente para salvar. É entender que cada um tem sua jornada e que nem sempre essa jornada termina como a gente gostaria. Mas me ensinou também que o amor de mãe é eterno, que não acaba com a morte, que não diminui com o tempo, que não se quebra mesmo quando tudo ao redor se despedaça. E se vocês estão passando por algo parecido, se vocês perderam alguém que amavam, saibam que vocês não estão sozinhos. A dor que vocês sentem é real, é válida, é importante. E não tenham pressa para superar. Não existe superar a perda de um filho. Existe aprender a conviver com ela. Deixem seus desabafos aqui nos comentários. Dividam suas histórias, suas dores, suas saudades. Juntas, somos mais fortes. Juntas, conseguimos carregar o peso que sozinhas parece impossível de suportar. Meu filho trocou leite por pó, mas me deixou uma lição que vale mais que qualquer tesouro. O amor verdadeiro não tem fim. E enquanto houver amor, há esperança. Não de trazer de volta quem se foi, mas de continuar vivendo de uma forma que honre a memória de quem amamos. Eu não pude salvá-lo da escuridão, mas ele me ensinou a encontrar luz na saudade, força na fragilidade e vida na lembrança do amor que um dia foi pleno e verdadeiro.